A segunda questão diante de nós, então, é esta. Samuel, ele em 1 Samuel 22, retornou de fato dos mortos. Abra comigo em 1 Samuel, capítulo de número 28. Nós lemos o seguinte neste capítulo. É um capítulo muito interessante. Eu preciso, na verdade, lê-lo todo. Assim, irei ler com sua paciência, acompanhando no texto bem rapidamente. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos, à peleja para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: sim, assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Observe como o Espírito menciona isso aqui, porque logo na sequência nós leremos sobre a consulta de Saul contra os adivinhos. Com os adivinhos. Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores de Israel. E ajuntaram-se os filisteus e vieram, acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul e todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração, e perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Deus se silenciou, não respondeu a Saul. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela, isto é, que eu vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis aqui em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Os criados foram muito rápidos, não é? Eles já sabiam onde elas estavam, assim como Saul provavelmente. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, provavelmente roupas de soldado, e foi ele com 2 homens, soldados, e de noite chegaram à mulher. De noite, para não ser visto por ninguém, é claro. E disse à mulher: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira. Você percebeu o que ele está fazendo aqui? Ele não tem nenhuma vergonha na cara. Ele não está buscando algo de Deus através daquela mulher judia que conhecia algumas coisas da lei de Deus, dos profetas, do misticismo pagão. Não, não, não. Ele está dizendo isso aqui: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria. Em outras palavras, boa tarde, senhora, faz uma macumba para mim, recebe um espírito para mim, faz uma bruxaria para mim, um sacrifício para mim, o que é que seja. Satanás, me ajuda. Você percebe o que ele está fazendo? Ele está indo direto a Satanás. Direto, ele sabe o que essa mulher faz. Ele mandou desterrar os adivinhos, matar os feiticeiros, porque isso é obra maligna, satânica. Deus havia comandado isso. E ele vai agora atrás de Satanás. Não é típico de pessoas que, depois de tentarem muito alcançar suas ambições, buscando, entre aspas, a ajuda de Deus, quando não conseguem, buscar a ajuda de Satanás. E aqui nós temos um exemplo clássico no caso de Saul, rei de Israel, o reinado de Deus. Tinha o Espírito do Senhor, que Samuel ungiu, que receberiam tantas bênçãos. Deus não está funcionando, não está me ajudando. Se ele não faz isso, então peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria e me faças subir, versículo 8, a quem eu te disser. Versículo 9. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque, pois, me armas um laço à minha vida, para me fazeres morrer. Ela não sabia que era Saul ainda, mas está divertindo. Agora, essa mulher é uma ímpia, claro. Sabe o que ela está fazendo aqui? Ela está negociando o valor do serviço. É uma maneira: rapaz, isso é um serviço difícil, estou pondo a minha vida em risco. Claro que houve um pacto aqui, um pagamento, e ela está negociando o salário dela, a grana dela, pondo um preço alto, né? O trabalho vai ser difícil demais, estou correndo risco de vida, queria ganhar um grande dinheiro. E uma vez que foi garantido o valor aqui, Saul jurou pelo Senhor, veja, jurou pelo Senhor, Jeová, dizendo: vive o Senhor, que nunca mal te sobrevirá por isso. Bem, certamente Saul não tinha essa autoridade, porque Deus julgaria tanto ele quanto ela. A mulher então lhe disse, satisfeita com a promessa, satisfeita com o valor: a quem te farei subir? Obra de Satanás. E disse ele:
faze-me subir a Samuel. Você percebe aqui a linguagem? Nós começamos a pontuar agora para responder. Ele vai atrás de Satanás, de uma feitiçaria. Não há nada divino aqui. A linguagem é, vou fazer esse negócio, vai custar caro. Segundo, me faz subir. Subir, nós lemos que os espíritos dos justos, eles sobem para o céu. Então, ele deveria dizer, me faz descer quem eu te pedi. Mas ele está dizendo, ela pergunta a ele, quem te farei subir? É do abismo mesmo. É do mundo dos mortos. Não é? A linguagem está pontuando que o que está acontecendo aqui é algo real, porém é uma mentira. Não é Samuel, de fato, que irá aparecer aqui, não. Mas Satanás se projetando como Samuel. Essa já é a resposta à questão. Mas nós queremos ver como isso acontece aqui. A mulher, então, versículo 11, lhe disse, a quem te farei subir? E disse ele, faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz. Agora eu seguirei rapidamente a narrativa para voltar em um minuto. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado, pois tu mesmo és Saul? Parece que não há uma conexão entre o versículo 11 e o versículo 12, não é? Mas nós logo chegaremos a isso. Siga na frente. E o rei lhe disse, não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. Essa é a linguagem pagã da mulher. Ele disse, isso é Saul dizendo para ela, como é a sua figura? Observe, Saul não está vendo nada. Talvez ele esteja num quarto à parte, atrás de uma cortina. Ele não está vendo, ele está perguntando à mulher o que ela está vendo. E disse ela, vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Isso aí foi a conclusão que Saul chegou. Não significa dizer que era Samuel mesmo, não. Satanás está dando indicações de mentira, sugerindo a mente de Samuel, porque Samuel queria ver, sugerindo a mente de Saul, porque Saul queria ver Samuel. E era assim que os profetas se vestiam, não é? Um ancião, ele já era um ancião, há muitos profetas anciãos, envolto numa capa, a capa típica sacerdotal profética, Cristo andava com uma, não é? Sacerdotal profética. Então poderia ser sugestão do demônio à mente dessa mulher, e Satanás, querendo que fosse, já pegou a imagem, esse é Samuel, e começa um diálogo. Nós não lemos que Saul vê Samuel. É um diálogo, atrás de uma cortina, de um quarto para outro, e supostamente ele está falando com Samuel. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul, ou seja, o autor aqui entra na narrativa colocando os personagens. Samuel tipificado, Satanás tipificando Samuel aqui. Samuel disse a Saul, por que me inquietaste, fazendo-me subir? Você já vê paganismo nisso, não é, queridos irmãos? Paganismo. Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão. Satanás sabia disso, certamente, e viu isso e ouviu isso, e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te faz hoje isto. Versículo 19, estamos concluindo aqui. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. E nós vamos ler na sequência como aquela mulher dialoga com ele, insiste que ele coma um pedaço de pão, e os soldados também insistem, ele come,
e ela prepara um bezerro cevado no versículo 24, eles são alimentados, e no versículo 25 os trouxe diante de Saul e de seus criados e comeram, depois levantaram-se e partiram naquela mesma noite. Bem, o que está acontecendo aqui? Guerra entre Israel e os filisteus. Filisteus, os típicos inimigos de Israel. Samuel estava morto, e por estar morto, isto tornou os filisteus mais ousados, porque o grande profeta de Deus não estava mais em Israel, que era Samuel. Saul procura uma vidente, quando Deus não mais lhe responde. Saul busca o inferno e Satanás quando não tem uma resposta de Deus. Ou seja, ele era um incrédulo. Saul, no Antigo Testamento, corresponde a Judas do Novo Testamento. São dois religiosos hipócritas que viram o Espírito operar, ouviram a lei de Deus, estavam ao serviço do Senhor, mas o coração estava distante. Então ele busca de propósito o serviço de uma feiticeira, uma pitonisa. Pitonisa era uma médium espírita, uma intermediária entre os homens e o mundo dos espíritos, assim por dizer, segundo a crença deles, de espíritos. Todavia, como a Bíblia ensina, demônios, de fato, porque não há contato, nesse caso aqui, entre os homens e os mortos, né? Eles não estão vagando por aí. E assim Saul, ele deseja que ela faça com que alguém suba dos mortos. Suba, meus irmãos, do mundo dos mortos. Saul não cria na palavra de Deus, mas ele cria nas artes deste médium. Ele queria alcançar o seu propósito pela necromancia, pela magia negra, que era proibida na palavra de Deus. E o que é descrito, então, aqui a partir do versículo 11, marque você, é uma sessão espírita de necromancia. Versículo 11, nós lemos que Saul deseja ouvir falar com Samuel. Por quê? Porque Samuel era seu amigo. Samuel o aconselhava. Samuel intercedia diante de Deus por Saul. Se entristeceu muito quando Saul perdeu o reino. Saul tinha muitas afeições por Samuel, mas Saul era egoísta. Ele não gostava muito de Samuel, não visitava ele muito. Por quê? Porque Samuel tinha ungido Davi como rei. Assim ele buscava o favor de Samuel no problema, na hora do desespero, mas nunca a sabedoria de Samuel na palavra de Deus para como proceder. E ele queria alcançar esse seu propósito de saber se ele deveria ir à guerra ou não, porque estava com medo da morte. Já que Deus não falava com ele, ele queria alcançar esse propósito pela necromancia, não é? Samuel, se ele voltasse, ele poderia dar um bom conselho para Saul, algum alento para Saul. Assim ele deseja ver Saul, e se um pagão diz que traz um morto de volta, é atrás dele que eu vou. Agora, eu disse que é uma lacuna aqui entre o versículo 11 e 12, não é? Observe que interessante. A mulher então disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz, etc. Peraí, não nos é dito aqui qual foi a maneira como esta mulher pitonisa trouxe Samuel, ou trouxe o espírito de baixo. Nós não aprendemos aqui, parece que é uma lacuna, nós não aprendemos aqui qual foi o rito, como foi realizado esse negócio, quais encantamentos, quais cerimônias, quais passes, quais invocações, quais palavras, que feitiçaria, que porção, que fogo, o que ela usou para fazer isso acontecer. Porque do versículo 11 já pula direto para o versículo 12, com o espírito de supostamente Samuel ali. Você percebe, isso também é um indício de que o que está acontecendo aqui é Satanás operando. Não é que Samuel irá vir. A palavra de Deus, ela não deseja que nós saibamos como funciona as profundezas de Satanás. É por isso que não é descrito aqui a maneira como esta mulher conseguiu que um demônio viesse ali, se comunicasse com ela. A palavra de Deus não deseja que crentes estudem, se aproximem de coisas repugnantes, porque espíritos malignos são repugnantes, maliciosos, cruéis, maus. Por isso não é descrito aqui a maneira como ela conseguiu invocar esse espírito, Satanás,
para que ele falasse e comunicasse. Você percebe? Isso é muito sábio. Muitas vezes, deixe-me aplicar isso aqui pastoralmente, meus irmãos. Uma das razões por que a Bíblia diz que nós não devemos nem nomear pecados, certos pecados no meio do povo de Deus, é por essa razão. Porque ao nomear, explicar, evidenciar pecados, nós estamos ensinando os outros como pecar. É por isso que essa narrativa é ocultada, e essa lacuna do versículo 11 ao versículo 12 aqui. Nós não devemos aprender como invocar Satanás, nem brincar do que quer que seja. E essa é uma das razões por que muitas coisas são proibidas na Bíblia, não é? Assim, eu me entristeço muito, às vezes, quando eu vejo pregadores e eles querem atacar o pecado e descrever um erro, um pecado, eles começam a dar detalhes da maneira como o pecado acontece. Você já viu isso aí? É horrível isso. Mas nós não devemos propagar o erro. O promotor da vulgaridade não é aquele que produz apenas, mas é aquele que propaga. Aquele que propaga mentiras também coaduna com o mentiroso e com a malícia e com quer que seja. Então, meus irmãos, nós aprendemos uma lição séria. Deus é santo e o seu povo deve ser santo. Mesmo a descrever pecados, não descrever na verdade, não é? Ser bem genérico e passar rápido isso aí e não parar em coisas como essas. E aqui está um exemplo a partir das obras de Satanás. Deus não deseja que seus filhos conheçam as profundezas de Satanás, nem as profundezas do pecado, nem a imaginação de qualquer crente seja alimentada com descrições de pecados por parte de pregadores. O culto é santo, Deus é santo, a palavra de Deus é santo, os oráculos de Deus são santos. Nós tomamos cuidado. Há certos líderes que sabem, não é, que esse tipo de coisa atrai ouvinte, ibope e dá audiência. Mas eu fecho isso aqui. Então nós aprendemos uma lição, há uma lacuna aqui, e essa é uma lição para nós. Versículo 12, nós lemos algo interessante. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, não a Samuel, dizendo: por que me tens enganado, pois tu mesmo és Saul? O que está acontecendo aqui é que aquela mulher está provando para Saul que ela tinha poder mágico mesmo, que ela descobriu que era Saul que estava ali disfarçado. Como ela descobriu isso? Porque a narrativa aqui é breve. O que está acontecendo aqui, depois desse encantamento, dessa possessão demoníaca nessa mulher, nessa médium, Satanás está informando ela: olha, esse aí é Saul. E ela logo sabe que é Saul. E é isso que nós lemos aqui. Vendo, pois, a mulher, a Samuel gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. O demônio revelou para ela. Agora, observe. Se ela tivesse visto de fato a Samuel, então o rosto de Samuel, de fato, que ela provavelmente já tinha visto quando Samuel estava vivo, se ela ali tivesse visto a Samuel, ela teria temido mais a Samuel do que a Saul. Porque Samuel que mandou destruir todas as pitonisas e feiticeiros, era um homem justo, era um santo de Deus. Mas ela tem mais medo de Saul que está ali do que de Samuel. O que é típico, na verdade, de pessoas incrédulas, tem medo mais da morte física do que de Deus. Mas veja aí, versículo 13. E o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Não se preocupe, vai em frente, já te paguei, eu não vou fazer nada contigo, eu quero saber o que você está vendo aí. Vendo? Onde? Num caldeirão, no fígado de um bode, nos olhos estáticos diante do céu, depois de ter tomado algum alucinógeno, invocado. Nós não sabemos como foi a maneira que ela fez isso, ela é uma satanista. O texto é bastante purgado aqui, higienizado, não é, destas coisas, mas por trás das profundezas de Satanás nas entrelinhas da narrativa aqui. Então, ela vê uma imagem. Agora, a vidente, ela ficou ciente ao ver tal imagem que era Samuel. Veja o versículo 13. Ele disse, e o rei lhe disse: não temas, que és que vês? Então a mulher disse: Saul, vejo deuses que sobem da terra. Deuses que sobem da terra. Bem, esse é um espírito que sobe da terra, e os pagãos chamavam seus espíritos de deuses, porque eles adoravam espíritos e demônios, não é? Tudo que era espírito era um deus, assim como nas religiões
de nossos dias, não é? Espiritualistas, todo espírito é um Deus, o Deus da chuva, o Deus das águas, o Deus do trovão, o Deus da fúria, eles dão nomes a isso aí, não é? Cada um carrega o seu nome, invoca pelo seu nome. Então veja um Deus subindo, ou seja, um espírito que está subindo tem que ser um Deus. Ele está subindo da terra com força. E ela segue dizendo, como é a sua figura? Isso é a pergunta de Samuel, porque Samuel não está vendo nada, perdão, de Saul, desculpe, porque Saul não está vendo nada, ele está ouvindo o que a mulher está dizendo. Talvez ele esteja em um outro quarto, atrás de uma cortina, e ele pergunta, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo ou adivinhando, Saul, que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Em tudo isso você vê a mentira de Satanás. Satanás, meus irmãos, ele engana. Você já viu como uma pessoa engana outra pessoa? Claro, não é? No trabalho, na escola, como os adolescentes enganam um a outro, né? Disfarçando de bonzinho, olhando, enquanto o outro por trás está enganando, mentindo, passando a mão, passando a perna, roubando, fazendo o que quer que seja, essas artimanhas humanas. Nós aprendemos com Satanás. E é isso que ele está fazendo aqui. De alguma maneira, ele projeta esta visão à mente desta mulher, mas Satanás não pode se materializar. Então, mas ele é um ser. Ele permite que algo seja visto aqui. Um vulto de um ancião, não sei como, uma barba branca, ou ele se encurva ali para que a mulher imagine que seja um ancião, uma forma de capa, ou seja, Satanás está dando evidências de que poderia ser um profeta. E porque Saul queria ver Samuel, então esse é Samuel, deve ser Samuel, só pode ser, e ele acredita que é e se prostra. Então Satanás põe Saul no bolso aqui, através das suas falsas indicações, suas mentiras, suas artimanhas, trazido à mente da pitonisa, que também não sabe que é Samuel, porque ela não vê o rosto, e é Saul que afirma que é Samuel ali naquela visão. Você percebe o que está acontecendo? É isso que está acontecendo aqui. Veja deuses, essa maneira pagã dela falar, ela está usando a sua linguagem pagã, porque venera deuses. E aqui, meus irmãos, o que está acontecendo é isto. Deus permitiu ao diabo que o diabo satisfizesse o desejo de Saul e se passasse por Samuel, ou que mentisse através de gestos de luzes na mente daquela pessoa, que aquilo ali era Samuel. Será que os irmãos acham isso difícil para Satanás fazer? Os irmãos se imaginam que isso é difícil? Que Satanás é um ser honroso, que somente de uma maneira pura, uma mentira bem feitinha, que ele não faz traquinagem, que engana, que usa o seu poder, que afeta a mente das pessoas? Não se engane, meus irmãos. Que mesmo em nosso país, nós não precisamos ir longe, não é? Se você vai a um centro espírita, veja, aqui está um pai e uma mãe triste, muito triste, pela perda do seu filho pequeno, de 10 anos, de 14 anos, que morreu num trágico acidente de carro, certo? Satanás apela, reconhece a tristeza, a fraqueza humana para enganar as pessoas. E aqui está Saul angustiado. Então, Satanás conhecia aquele menino de 10 anos, 14 anos, porque ele vê, ele está em derredor, seus demônios estão em toda parte. Ele sabe quem serve a Deus, quem mora nesse bairro, quem mora ali, quem frequenta o centro espírita. E essa mãe, esse pai estão angustiados pela morte do filho. E é sugerido por uma amiga da família, olha, que vocês não vão numa sessão para saber como está o filho de vocês e receber um alívio, uma paz. E lá eles vão para uma sessão espírita, onde um médium, uma pitonisa, um homem, um intermediário, um espírita, faz o seu procedimento de acordo com o rito dele. Satanás não se preocupa com o rito, com nada, contanto que engane. Pode ser de 1 hora, de 10 minutos, qualquer que seja. E ali é feito o rito. O sujeito senta na mesa, do outro lado da mesa está o pai e a mãe daquela criança. Eu queria saber como está meu filho. Usando as palavras aqui de 1 Samuel, faze-me subir do abismo, meu filho. Quero saber como está meu filho, ele morreu tão triste, ele tem alma, eu creio na existência da alma. Onde ele está? Muito bem, vou fazê-lo subir. Põe a mão no olho, fecha, pega uma caneta e começa. Sem olhar, certo? E ali naquele papel, você lê
toda a história, sem o rapaz ter visto, sem ter que escreveu ali, escrito certinho, toda a história daquele menino. O primeiro tênis que ele ganhou, só a mãe sabia disso. É de fato meu filho, porque só eu sei disso. O que ele falou na escola, o que ele isso, só o pai e a mãe sabiam daquelas informações, está tudo escrito ali. Por quê? Porque Satanás tem seus demônios. E ele sabe como a pessoa morreu, o que ela falou naquele dia, ele observa. Ele não é onisciente, nem onipotente, mas ele tem milhões de anjos. E ele está pronto para enganar. Por isso que ele foca nessas pessoas mais altas, famosas, já trabalhando na vida delas, para que quando morrer eles tenham muita informação para enganar um monte de gente através dessas pessoas famosas que seguem essas pessoas. E ali ele consegue contar naquela carta tudo o que aconteceu com o menino de 10 anos. É verdade ou não é? Você tem centenas de milhares de experiências como essa, aqui no Brasil e no mundo inteiro. Só a mãe sabia o que aquele menino fez, ninguém mais sabia, estava na carta ali. Porque Satanás viu. Às vezes ele diz assim, ele é profeta também, não é? Tal e tal coisa vai acontecer. E ele revela isso aos seus profetas satânicos. E sabe o que acontece? Por quê? Porque ele revela de antemão e depois ele projeta para fazer acontecer, para mostrar que a profecia daquele homem foi real, para que as pessoas sigam aquele homem, aquela mulher, que é um instrumento na mão do diabo. Certo? Às vezes ele faz com que certas coisas aconteçam. Ele não influencia as pessoas pela tentação. Satanás consegue tirar uma pessoa dessa casa aqui e levar para aquela outra casa, pondo uma tentação na cabeça dela para o que quer que seja. Ele não consegue amarrar a pessoa e levar, mas pela tentação ele leva as pessoas a escolher isso, fazer isso, ligar esse canal na televisão e ir para ali onde há o pecado, a ganância, a concupiscência, sugerindo ideias de ganância, de cobiça, de riqueza, o que quer que seja. Ele leva as pessoas fisicamente de um lado para o outro. E assim ele faz certas coisas acontecerem, prediz antes, faz acontecer depois, e a profecia do seu servo funcionou. Então vocês creem que é algo difícil para Satanás fazer o que está acontecendo aqui neste versículo de número 14, disse-lhe, como é a sua figura? Vem subindo um homem, um ancião, está envolto numa capa, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra. É um jogo. Saul já queria muito ver Samuel. Satanás sugere que é Samuel que está subindo dali. Ele não está vendo, é a mulher que está dizendo. E aqui há um engano. E aqui então acontece o diálogo. Agora nós precisamos concluir isso aqui. O diálogo segue em frente. Mas não poderia ser Samuel. Por quê? Porque a alma que a feiticeira viu sobe da terra. E as escrituras dizem que o fôlego dos filhos dos homens, quanto mais homens justos, sobem para cima, não é? Não vem da terra. Agora, se a pessoa deseja ser enganada, e Deus já decidiu julgar esta pessoa, então Deus, ele atende o desejo da pessoa. Ele permite que Satanás engane Saul. Então não é de se estranhar que foi permitido fazer isso para que Saul fosse ao desespero. Agora entenda aqui. O diálogo que passa a acontecer a partir do versículo 15 é um diálogo que esclarece tudo. Observe, Samuel disse a Saul, isto é, esse demônio disse a Saul. Nós não sabemos se é a voz de um espírito que está ali, provavelmente não. Pode ser pela boca da mulher, com uma voz diferente, como a voz de Samuel, não é? Pode muito bem ser. Ou pode muito bem ser através de uma outra pessoa. Mas o que nós lemos aqui na narrativa simplificada é essa. Samuel disse a Saul, por que me inquietas fazendo-me subir? Meus queridos irmãos, pode uma mulher feiticeira perturbar o descanso eterno dos filhos de Deus no paraíso e trazê-los de volta a esse mundo? Só pela vontade dela? Está ali agora um servo de Deus, um crente, com o Senhor, e uma pessoa que no mundo tem poder para fazer um crente voltar de lá, porque é que me inquietaste, fazendo-me subir. Claro que isso não é divino. Não é quem é inquietado aqui é o demônio. Lembra da legião? Porque nos condena antes da hora? Permita-nos ir aos porcos antes da hora. Por que me inquietas fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou porque os filisteus guerreiam contra mim e Deus se tem desviado
de mim? E não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Em outras palavras, Deus já havia determinado uma coisa, Samuel iria contradizer a Deus. Então disse Samuel, por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor tem te desamparado e se tem feito teu inimigo? Agora entenda que a malícia do que está acontecendo. Isso é Satanás. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não é amigo de Saul, nem de Acabe, nem de Judas. O que ele está fazendo aqui é praticando o seu esporte. O objetivo dele é acabar com Saul, levar Saul ao suicídio. Porque é uma das principais maneiras que Satanás opera para levar a pessoa a se destruírem fisicamente. Ele não pode matar a pessoa com sua própria mão, então ele leva a pessoa a se matar. Há muitos casos, não é? Depressão por conta de culpa e tantas coisas. E aqui o que Satanás está fazendo é isso. Ele sabia que Deus iria condenar Saul, mas ele começa a argumentar da seguinte maneira: por que você me perturba? Deus já te desamparou. Satanás está plantando desespero no coração de Saul. E ele segue dizendo, porque o Senhor tem feito para contigo, porque, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor tem te desamparado e se tem feito teu inimigo, você não tem escape, Saul. Suicida, acaba com tua vida logo. Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca eu te disse, e o Senhor tem resgatado o reino da tua mão. Sabe o que Satanás está fazendo aqui? Ele está lembrando Saul lá daquele incidente, quando Deus falou, mata todo mundo, bode, ovelha, cabrito, não deixa boi, não deixa nada. E Satanás tentou a Saul para deixar os principais bezerros. E Satanás está lembrando Saul aqui, ó. Deus está fazendo, como eu te disse, pela boca de Samuel. Porque foi depois que Saul desobedeceu a Deus e não matou a todos, que Deus disse, eu te tirei, te rasguei o reino. Versículo 17, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu próximo Davi. Satanás, através do suposto Samuel, está buscando colocar desespero no coração de Saul, para que ele se mate, se destrua. E é o que ele tenta fazer, ficando sem comida depois. Como tu não deste ouvido a voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira, por isso o Senhor tem hoje feito isso. E o Senhor te entregará também a Israel, contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel, e o Senhor entregará na mão dos filisteus. Bem, essa é uma profecia, não é? Sim, mas é muito fácil para Satanás profetizar da maneira como eu lhe disse há um minuto atrás. Satanás já sabia que Deus havia abandonado Saul, que Deus iria punir Israel, que os filisteus e amalequitas eram muito maior em número, que Israel estava sem líder, que Israel estava desmoralizado e que isso deveria acontecer. Então era fácil predizer que Israel seria vencido e que Saul iria morrer, porque cedo ou tarde Deus iria fazer isso. Então ele está dando uma falsa profecia, mas que é baseada na capacidade dele de percepção das coisas, juntando coisa com coisa. É assim, meus irmãos, que Satanás lê o pensamento. Deixa eu fazer um outro parêntese aqui. Satanás não pode ler o pensamento de ninguém. Ele não é onisciente. Lembre disso. Se algum crente começa a se desesperar, nem querendo pensar, orar a Deus, não se engane, querido. Satanás não pode ler o pensamento de alguém. Mas às vezes parece que ele consegue, não é? Até adivinhar. Por quê? Porque, falando como Satanás, ele nasceu há 1000 anos atrás e não há nada nesse mundo que ele não saiba demais. Então, observando a maneira como as pessoas reagem, Satanás é o psicólogo rei. Pelo piscar de olho da pessoa, o suor, o gesto da cabeça, o que ele fez ontem, hoje, Satanás já prediz. Ele vai fazer isso aqui amanhã, ó. Daqui a 10 minutos ele vai fazer isso. Nessa conversa ele está mentindo, olha aí, ó, a face, o olho, o suor. Se o ser humano consegue um pouquinho ver essas coisas, não é? Pelo franzir da face, pelo rubor da bochecha, que a pessoa não está sendo sincera, ficou envergonhada, aquelas coisas. Satanás já estudou isso aí há 1000 anos. Então ele consegue predizer, quase como lendo o pensamento da pessoa, pelo que ela fala, pelo que ela fez. Observe quantas vezes ela age dessa maneira e sabe o que ele vai fazer daqui a pouco. Então fecha o parênteses aqui.
significa que nós temos que temer Satanás o tempo todo, não. Nós andamos em verdade e independência do Senhor, e as suas armas não podem contra nós se nós permanecemos na verdade, na fé no Senhor. Ainda embora Ele consiga ver nossas falhas, quando nós somos tentados, para tentar aumentar a tentação. Mas o que está acontecendo aqui é isso, um tipo de profecia baseado naquilo que Ele poderia predizer ali para aquele momento. Versículo 20, imediatamente Saul caiu, estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e por aquele período. Assim, pelo que parece, Saul ele se prostra ali, provavelmente na direção da feiticeira, para ouvir, não é, o que ela estava sussurrando com clareza. Talvez a voz de Samuel saia pela boca dela. E você sabe, quando há essas possessões, é uma fala estranha, que não dá para ouvir direito, meio assobiando, meio falando, não é? Como acontece nos centros de candomblé. Bem, o que nós lemos então aqui é essa conversa. Satanás vem disfarçado, no disfarce do manto de Samuel, e Saul não é capaz de descobrir que é Satanás que está por trás, assim como Satanás foi capaz de descobrir que era Saul que estava disfarçado ali. Ou seja, o espectro, a imagem representando Samuel, ela pergunta por que é chamada no versículo 15, né? Por que me inquietaste fazendo-me subir? Isso logo mostra que é um espírito mau, que estava personificando ali Samuel, porque, de acordo com a palavra de Deus, queridos, não é por poder de nenhum adivinho que um crente que passou para a eternidade vai ser perturbado do seu descanso e trazido de volta para esse mundo, não. Nem por homem, nem por Satanás, para voltar do seu descanso a este mundo. Ainda mais um homem como Samuel, que havia entrado na glória e no descanso do Senhor. Mas o que nós vemos aqui é muitos aspectos que mostram, né, que isso é um artifício satânico. Saul se prostrando diante de Samuel, e Samuel aceitando a adoração e não dizendo para ele: se levanta, rapaz, eu sou homem como você, ou como disse o anjo, conservo, não é? Todas as indicações aqui da operação do maligno. Ele diz: Deus não me dá ouvido, foi por isso que eu te chamei, Samuel, não é? Agora, ele fracassou em relação a Deus, ele queria o auxílio do diabo. E assim, esse espírito mau, ele é permitido por Deus para enganar Saul aqui, como ele fez com Judas Iscariotes. Lembre-se, no caso de Judas, Satanás primeiro tentou a Judas a ser um mentiroso, um ladrão, não é? Com a bolsa na mão. Foi Satanás quem fez isso. Depois tentou ele entregar o Senhor Jesus Cristo, não foi? Aí ele fez. E depois daquele ato terrível, absurdo, horrível, injusto, o que acontece? Judas volta a si e fala: peraí, o que eu fiz? Eu pequei contra um santo de Deus. Aí volta Satanás e tenta ele: então se mata. E o resultado é esse: que ele se enforca em uma árvore, num precipício, o galho da árvore quebra e ele cai, se abrindo por inteiro nas pedras. Judas, não é? Por isso que as duas narrativas, uma falando sobre ele se enforcar e outra sobre ele se abrir pelo meio. É assim Satanás tendo tentado Saul, porque Saul rejeitou a Deus, rejeitou a palavra de Deus, rejeitou. Deus permite então soltar o freio de mão. Satanás tenta Saul, que busque o próprio Satanás pela pitonisa, e depois de Satanás pôr desespero no coração deles e se mata, rapaz. Se suicida. Ele não faz isso, Saul come, recobra a força e vai embora, e nós vemos como ele é destruído na batalha, daquela maneira. Então, meus queridos, eu sei que há controvérsias nesse texto de Samuel 28, é um texto difícil, mas na minha percepção e de muitos comentaristas, essa é a explicação, que aqui está Satanás, e não que Samuel apareceu. Alguns afirmam o seguinte, esse é o argumento mais forte do outro lado: isso aqui foi Samuel mesmo que veio. Por quê? Porque o tempo todo nós lemos assim: Samuel disse, Samuel falou. Então o autor de 1 Samuel quer que a gente creia que é realmente Samuel que está aparecendo aqui, porque Samuel disse, Samuel falou. Mas não, esse é um argumento fraco, muito fraco, não é verdade?
Eles dizem, o contexto mostra porque Samuel está o tempo todo. Não, o contexto mostra algo diferente. E lembre-se, o contexto nunca é o rei. Porque depois do contexto, essa é uma regra de interpretação bíblica, que eu vejo às vezes até alguns pregadores de barba branca, antigos aí, errando, que dizem que o contexto é o rei. Para entender tudo, não é o rei. Depois do contexto, nós temos que fazer a analogia da fé. Nós temos que comparar essa verdade que está aqui, doutrina ou conclusão que nós chegamos, a todo o escopo da doutrina na palavra de Deus, para ver se não contradiz nada, a analogia da fé. E fazendo a analogia da fé, dizendo que se fosse Samuel de verdade, isso contradiria uma centena de doutrinas bíblicas. E observando o contexto em detalhe, com calma, o que nós vemos aqui é que é a operação do maligno realmente.